Fala galera, aqui quem fala é o Gil e hoje eu vou estar trazendo uma aula que se aprofunda nas sketches. Eu vou mostrar as ferramentas que eu não falei na outra aula e eu vou falar um pouco sobre as análises 2D. Bom, na última aula a gente parou nessa ferramenta aqui, o arco. Então a próxima vai ser essa aqui, que é para criar polígonos. Bom, eu vou selecionar o ponto do meio aqui e vou criar o meu polígono. Eu posso mover para cima e para baixo meu mouse para definir a quantidade de faces que eu quero. Vou colocar, por exemplo, 6. Depois eu posso ainda aumentar o tamanho selecionando o raio do círculo. Vou colocar aqui 100 para ficar redondinho. E mesmo criado, eu ainda posso aumentar ou diminuir o tamanho, a quantidade de faces. Eu posso, por exemplo, colocar de 6 para 8. Ele já vai automaticamente mudar a forma. Bom, depois da ferramenta dos polígonos, nós temos uma ferramenta para fazer linhas curvas, em que a gente pode fazer várias curvas. Ela não é muito útil porque não tem como definir muita forma para ela, então ela acaba sendo inútil para a gente. A próxima ferramenta é o ponto. É basicamente uma ferramenta para criar um ponto que pode ficar numa linha ou num quadrado onde você quiser. A próxima ferramenta é uma ferramenta interessante, que é a ferramenta de texto. Ela pode ser usada para criar um texto dentro do seu CAD. Você pode fazer, por exemplo, um corte no robô com o número da sua equipe, para deixar ele customizado. Bom, vou mostrar como funciona para vocês. Aqui vocês podem colocar outras fontes. Vocês escrevem o texto de vocês aqui, colocar, por exemplo, nosso número, 14391. Vocês podem selecionar o texto e colocar em negrito. E é isso. Ao selecionar aqui para confirmar, ele vai criar o texto de vocês. A próxima ferramenta são as linhas de construção. Você pode desativar ou ativar ela aqui. E toda vez que você construir qualquer forma, ela vai ficar assim pontilhada. Então, ela fica distinguível de outras partes. Por exemplo, você pode desenhar o chassi do seu robô por baixo quando você quiser desenhar o seu shooter ou intake em cima. E daí você vai saber o que é parte do shooter ou o que é parte do intake. A próxima ferramenta é o fillet. Basicamente, o que ela faz é uma curva em uma ponta. Então, você consegue arredondar as pontas do seu sketch. Você pode diminuir ou aumentar o raio para fazer uma curva mais acentuada ou não. Agora nós temos três ferramentas, o Trim, o Extend e o Split. Elas ficam aqui e elas funcionam assim. O Trim ele vai tirar uma linha que está sobrando. Por exemplo, eu vou usar o Trim aqui e ele removeu essa linha. O Extend ele vai estender uma linha até outra linha. Vou selecionar esse ponto aqui e vou selecionar outra linha e fechou a linha. O Split ele basicamente faz a mesma coisa que o Trim, só que sem apagar a linha. Dei um split aqui. E agora eu posso deletar a linha, que ela vai deletar sozinha. Mas você também pode mexer ela de lugar, dependendo de como ela estiver presa. As próximas ferramentas são o Offset e o Slot. Como é que elas funcionam? O Offset você pode selecionar várias linhas e ele vai basicamente criar um offset, uma borda para dentro ou para fora, você que escolhe. Vou colocar para fora aqui. E você pode aumentar e diminuir o tamanho do seu offset. Por exemplo, eu quero que o meu offset seja aqui de 5 milímetros. Eu vou ter o quadrado de 30 por 30, que eu construí primeiro aqui, e depois eu fiz um offset de 5 milímetros. Então, de todas as bordas aqui, vai ter 5 milímetros. O slot, ele fica aqui embaixo, serve para, por exemplo, pegar uma linha e fazer toda uma curva em volta. Ela serve principalmente para quando você tem que fazer um buraco para parafuso, que você vai ter que mexer na hora de construir. Por exemplo, você tem uma tração com corrente. Tu provavelmente vai querer mexer a tua coroa para poder tensionar a tua corrente, porque corrente não tensionada não funciona direito. Então tu consegue ir para cima ou para baixo e causar uma tensão. A próxima ferramenta é o Mirror. Ela fica aqui e como é que ela funciona? Primeiro tu seleciona a linha que tu vai querer usar como centro para fazer o espelhamento. E depois você vai selecionar o objeto. Por exemplo, eu vou selecionar esse círculo. Ele vai vir parar aqui do outro lado. Quando eu mudar alguma medida daqui, por exemplo, de 20 eu vou mudar para 30, vai mudar lá do outro lado também. Posso até mudar o diâmetro do círculo, por exemplo, de 15 para 30 também, vai mudar do outro lado.
As próximas ferramentas são os patterns. Por exemplo, você tem um pattern linear, em que você pode selecionar um objeto e você pode fazer um pattern dele. Por exemplo, aqui eu tenho um cubo de 30 por 30. Eu vou selecionar aqui de quão longe eu quero desse ponto até o mesmo ponto do próximo quadrado. Vou colocar 35, porque vai ser o 30 do quadrado anterior e mais 5 de espaçamento de um até o outro. Então vai ter 35 desse ponto até esse ponto. Mesma coisa, desse ponto até esse ponto. Eu posso colocar quantos quadrados eu quero para cada lado. Por exemplo, de 3 eu posso mudar para 4. E a mesma coisa para cima. Eu posso mudar de 3 para 4. E eu vou ter um monte de quadrados. Obviamente, também tem que colocar 35 aqui para eles ficarem separados certinhos. O próximo pattern é o circular, em que eu posso selecionar, por exemplo, uma forma, o círculo, e ele vai sempre pegar o ponto do meio de tudo para fazer o pattern. Mas você pode mudar isso, por exemplo, eu vou mudar para o ponto do meio desse círculo. E aqui eu tenho um pattern linear desses círculos. Eu posso também alterar a quantidade, por exemplo, de 3 vamos para 6, e ele vai fazer o pattern certinho. Eu posso aumentar aqui de 75 para 80, e ele também vai mudar para todos os círculos. O outro pattern, que não é bem um pattern, que é o transform, ele serve para, por exemplo, você vai selecionar uma forma e você consegue mover ela para qualquer lugar do seu sketch. Você pode selecionar uma sketch inteira para fazer isso e levar para outro lugar. Bom, agora vem as constraints. As constraints no início elas podem parecer um terror, mas na verdade elas nos ajudam muito, porque elas nos ajudam a tirar informação. Por exemplo, em vez de você meter um monte de dimension que vai ficar poluindo o seu design, você pode colocar algumas constraints no lugar, que vai fazer com que o seu sketch fique certo e não tenha tanta informação que não seja necessária. A primeira constraint é a coincidente, em que tu pode pegar dois pontos e fazer com que eles coincidam. Então, eles vão vir para o mesmo lugar. Depois vem o concêntrico, em que você pode selecionar dois círculos e eles vão ir para o mesmo meio. Depois vem o paralelo, que faz com que duas linhas fiquem paralelas. O tangente, que faz uma linha ficar sempre encostada em um círculo. O horizontal, que vai fazer uma linha ficar alinhada na horizontal sempre. E o vertical, que vai fazer uma linha ficar orientada na vertical sempre. Esses também servem para fazer dois pontos ficarem orientados na vertical e na horizontal. Por exemplo, aqui eu orientei os dois na vertical. E eu posso mover para tudo que seja o lugar. Mas eles vão sempre estar alinhados na vertical. Depois vem o perpendicular, que vai fazer com que duas linhas fiquem sempre com um ângulo de 90 graus uma entre a outra. Depois vem o equal, que eu consigo colocar duas linhas para ficar com o mesmo tamanho toda vez. Por exemplo, eu coloquei equal entre essa e essa. Se eu mudar o tamanho dessa aqui para 30, o tamanho da outra também vai mudar. E depois vem o midpoint, que eu posso selecionar um ponto e fazer com que ele fique sempre no meio de uma linha. Por exemplo, se eu mudar aqui, vai estar sempre no meio. Bom, agora eu vou mostrar uma análise 2D que eu fiz para o jogo desse ano. Bom, eu vou mostrar por partes. Tudo isso que está em linha de construção é o chassi que a gente vai ter por baixo do nosso robô. Eu fiz ele em linha de construção para ele ficar separado do que é o nosso sistema. Aqui eu tenho o sistema, que vai ser o nosso intake. Ele vai ter esteiras que vão levar até um armazenador. Como é que eu sei qual a distância de uma esteira até outra? Eu fiz os testes. Eu peguei uma argola, aqui tem a medida da argola, e eu vim levando ela até a frente, e eu gerei uma constraint em que esse círculo tem que estar sempre encostando nessa linha. Não precisa estar necessariamente encostando, só tem que estar alinhado o ponto mais longe do centro do círculo numa linha. Bom, então eu vim levando ele até a frente, e eu vi que ele podia vir retinho aqui. Eu fiz outro para ver bem lá em cima, para ver se ele ia conseguir passar. Então eu vi que aqui ele já vai logo entrar na esteira, e quando ele estiver chegando no finalzinho da esteira, ele já está entrando aqui embaixo na outra esteira. Então ele vai vir sendo levado até o final. E depois eu ainda fiz um último círculo para ver se bem no meio do nosso intake, uma argola conseguiria entrar. E ela entra exatamente entre as duas esteiras. Então ela vai conseguir chegar até aqui. E quando ela chegar até aqui, ela vai entrar na mesma linha dessa outra argola. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado.
Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Discord do Focus, da GearTech. Eu vou estar lá respondendo quem tiver qualquer dúvida, ou nos comentários do próprio vídeo. Bom, obrigado pela atenção.